Bem-vindos ao Family Business Voice. Hoje um momento muito marcante e importante na minha trajetória e também para esse canal que traz voz e protagonismos para as famílias empresárias, herdeiros, acionistas, proprietários de family office. Hoje eu vou entrevistar ninguém mais que meu próprio filho, que é uma pessoa que eu admiro demais, amo demais, mas também tem uma trajetória muito bonita na sua carreira, uma pessoa que morou fora praticamente a vida toda. Nós vamos explorar um pouquinho essa carreira dele. É uma honra te receber aqui, meu filho. Não, a honra é toda minha. Muito legal. Você que é um pai muito emotivo, vamos ver se você consegue não chorar nessa hora, vai ser muito bom, né? Eu já estou com o meu roteiro pronto aqui para a gente fazer umas perguntas, porque eu queria, entender bastante também o seu olhar, não só como filho, mas como empreendedor, de uma quarta geração, de uma trajetória que aqui é exatamente ser protagonista da sua própria história, que é a carreira que você está fazendo. Mas eu queria te começar perguntando, primeiro, bem-vindo, né? E como é que como é que é para você estar aqui comigo, não só como filho, mas também como representante da quarta geração da nossa família? É interessante essa pergunta porque eu não tinha pensado sobre ser um representante da quarta geração da família hoje, né? Então você coloca esse ponto já de primeira. É uma pergunta interessante, mas eu acho que às vezes a gente consegue contar qualquer narrativa que a gente quer da nossa vida, né? Então, ser ou não ser um representante de uma família, eu acho que de uma certa forma acaba sendo uma escolha ou uma expectativa que outra pessoa põe sobre a gente, o que a gente ou decide carregar ou não carregar, né? E muitas vezes a gente consegue usar isso, essa narrativa para algo positivo ou até pessoas usam para um lado negativo, né? Falam, né? Ah, talvez a expectativa é muito grande, ou, né? Ou não sei, ou conseguem levar para um lado bom. Mas eu acho que para mim, né? Eu acho muito interessante a nossa família, a trajetória inteira. Mas eu tento viver mais como um indivíduo mesmo. Eu acho que vamos chegar muito nesse ponto, porque, né? Eu estudei sociologia, mas argumentei contra por muitos anos, então acho que vamos chegar ali, mas não sei, vou deixar essa pergunta um pouco é, à parte por enquanto. Ainda tem uma passagem aqui no podcast que eu estava falando exatamente sobre essa escolha, que é o processo de individuação, né, que você está colocando aqui, de respeitar a sua individualidade e as suas escolhas quando você foi fazer sociologia. Eu também não entendia muito na onde poderia ter praticidade para uma pessoa que, na minha expectativa, talvez viesse a trabalhar dentro da empresa da família, como foi muito do meu predestinado a seguir a trajetória do meu pai e viver as sombras do fundador, mas eu tive muita atenção de dar espaço para você seguir o seu próprio coração e buscar a sua trajetória e carreira profissional. Então a gente podemos explorar isso mais para frente, mas lembrei aqui que eu, na época, foi uma coisa que me marcou muito quando você fez a opção, mas que ótimo que você fez essa opção, porque trouxe todo uma trajetória diferente, né? E brilhante que você está tendo, né? Mas quando você olha, vamos voltar na relação antes aqui de a gente explorar a parte de carreira, a relação pai e filho, né? Puxando a sardinha para o meu lado aqui. Quais os valores e ensinamentos que mais marcou sua jornada até aqui? Da família, você É, diz? é, De pai e filho? exato. Ah, você sempre foi um pai muito apoiador, né? Sempre acreditou, me deu espaço e também me apoiou né, com tudo que foi importante para minha vida, até mesmo, né, a importância de estudar, que a gente argumenta muito sobre isso, a gente pode conversar sobre isso, mas, né, hoje eu até, né, tô casado com uma pessoa que eu conheci morando na Suíça, você me proporcionou isso, né? Eu consegui morar, né, em muitos países, né? Então eu consegui uma visão diferente de, né, como certos países e culturas funcionam, e eu não teria isso se não fosse por você.
E eu acho também que essa veia mais de ser um empreendedor, de ter sua própria carreira, né? Você sempre conversou muito comigo sobre ser o protagonista da sua própria história. E não sei se foi pelos seus ensinamentos ou não, mas realmente eu sou essa pessoa hoje, né? Eu não consigo ver eu vivendo outra vida do que a vida que eu vivo, que é uma realmente onde eu tô escolhendo e tô tendo uma carreira que totalmente diferente de todas as pessoas da nossa família, né? Eu não sei se eu caí nela ou escolhi ela, mas eu gosto de achar que eu escolhi ela, mas às vezes não se sabe. Então eu acho que muito disso, né, provavelmente veio de você de alguma forma ou outra, né? Então, eu acho que é mais isso. Tudo bem que a gente pode falar de amor e essas coisas, mas family business voice, não sei se é o lugar para falar dessas coisas. Então, Não, muito bacana, porque assim, realmente o que eu pude aprender com a minha trajetória foi de usar os meus aprendizados e transformar eles em ensinamentos sem impor a minha vontade, né? E o que muitas vezes a gente acredita que seja a melhor solução e vamos ter a melhor resposta. Acho que as coisas vão acontecendo, mas a gente tem que proporcionar, e eu sempre falei, criar cidadãos do mundo, né? Botar os filhos no mundo para serem, como você falou, protagonistas. E na época em que eu fui fazer esse curso de verão, né, na Suíça, em que você pôde ir com exatamente a mesma idade que eu fui numa situação muito diferente, porque eu tinha muitos sonhos de querer estudar fora. Até brinco, até entrevistei uma outra pessoa aqui que fundou uma escola. Eu perguntei para ela se ela fundou para os filhos dela. Ela falou: não, eu fundei para mim, porque na verdade eu queria ter estudado numa escola ou morado fora. E ela falou que conseguiu, e eu não, né? Porque eu acabei não conseguindo ser firme o suficiente de seguir muitos dos meus sonhos. E o que eu tentei permitir e passar para você é que você seguisse, né, aquela força interior, né, talvez a frase nossa de família árabe, maktub, né, que está escrito, que é o destino já está traçado, mas aquilo que você realmente acredita, que eu acho que quando você está muito alinhado com o seu propósito e as suas vontades, os seus sonhos eles vão se concretizando. Então, o que eu tentei fazer como pai foi realmente proporcionar e te dar o melhor caminho para você fazer as melhores escolhas, né? Mas bacana que você trouxe isso. Me fez eu remeter quando eu fui estudar fora. E você conseguiu muitas coisas ali e eu acabei tendo que retomar, né, a questão de sonhos muito lá na frente, né? Mas vamos trazer agora a questão profissional, para a gente trazer aqui um pouco, acho que, da sua carreira e trajetória, que eu acho que é interessante, porque ela também não foi eu acho que, ortodoxa, como a gente sempre fala, né? Aquela coisa desenhada, como eu também imaginava que a minha carreira ia ser, totalmente certinha, e ela foi acontecendo, e eu acho que muitas coisas aconteceram para você, né? Mas trazendo de novo o passado como forma de ensinamento, você empreendeu muito cedo, né? Eu lembro que a gente, com brincadeira, a gente montou o tal do clubinho, que é era, verdade. que era um espaço para a gente vender roupas usadas para os funcionários, os colaboradores da empresa, e você, daquela forma, a gente pegava o recurso e doava para instituições de caridade da cidade, como a PAI, né? Mas como foi essa sua primeira experiência profissional? Experiência e o que ela te ensinou de responsabilidade e impacto? Eu acho que eu criaria outro frame dessa pergunta, que é mais. Não é o que eu aprendi sobre responsabilidade, ou o que. Né? Porque eu tinha 12, 13, 14 anos de idade, eu nem sabia que eu estava trabalhando, ou que era uma empresa, né? Tudo bem que montamos um contrato na época, né, com os advogados, e assinamos, e fizemos dinheiro, e doamos e tal, mas para mim eu estava me divertindo, né? É, Engraçado que, como uma criança, eu já gostava de vender, de negociar, sim. de ter a empresa, de abrir ela, de ter customers, né? De precificar tudo, de colocar no cabide, de deixar tudo bonito para eles venderem, porque eu queria vender mais, eu nem sabia o que eu estava fazendo, né? Então, não sei se eu aprendi algo sobre
responsabilidade ali, mas eu acho que mostra um pouco da minha personalidade, de que eu sempre gostei de trabalhar, né, de alguma forma ou outra, e talvez isso é algo também da nossa família, e algo que hoje me ajuda muito nesses aspectos de trabalho, né. É verdade, acho que vem, né, essa veia empreendedora, tem um DNA aí que eu acho que nasce com a gente, ainda mais de uma família que a gente se denomina de origem fenícia, né? Os fenícios foram os primeiros comerciantes do mundo. Acho que tem muito a ver nessa vontade de empreender. E aí que eu queria chegar, né? Você passou por muitas experiências diversas, né? Você mexeu com arte, tecnologia, venture capital, gestão. Acompanho você desde, né, pequeno, desde essa primeira empreitada aí, que foi uma empreitada, era uma brincadeira, mas no fundo você estava aprendendo, né? Mas o que cada dessas etapas te deixou como marca e na sua forma de pensar e liderar hoje? Acho que essa pergunta é muito grande e talvez vamos, tomar um passo para trás e falar um pouco da faculdade e do ensino, porque eu acho que tem uma conexão e a história fica um pouco mais clara, talvez. Né? Como mencionei, eu acabei estudando sociologia, você falou que eu segui o meu coração, e eu segui, mas eu acho que eu encontrei minha mente. Né? Eu É, entrei num estudo bem radical, vamos dizer, a sociologia de hoje em dia é um estudo bem radical. Né? A sociologia do passado, ela começou de uma forma muito diferente que ela é hoje. E eu achei ela muito interessante, mas eu acabei sendo aquele aluno que argumentava contra os meus professores por 4 anos, né? Então a gente brincava que tudo bem que você deixou eu seguir o meu sonho, mas o meu sonho nunca foi estudar, esse sempre foi o seu sonho, foi estudar numa universidade nos Estados Unidos, e eu ligava para você e falava, pai, não acredito que você está pagando para eu estar aqui, que eu estou argumentando contra, os meus professores não entendem nada, eu estou lendo livros que eles nem leram ainda para argumentar contra, eles não sabem o que eu estou falando, tipo, é uma brincadeira que eu estou aqui. Então, eu acho que na faculdade eu acabei aprendendo a pensar, né, por si próprio, porque eu tinha alguma sensação que o que eles estavam ensinando não tinha base, ou que os... era desconectada com a realidade. Exato, os core assumptions que eles tinham sobre o mundo, eu achava que estava errado. Mas eu não entendia por quê, eu só tinha esse feeling, e eles só vamos dizer, as aulas só davam uma perspectiva sobre a vida, então para conseguir escrever um papel e tirar A e ser um bom aluno, eu tinha que ler todos os livros que eles também não ensinavam para eu vir com o meu ponto de vista. Então eu acabei aprendendo a ler, a fazer análise, a pensar sobre ideias próprias, a argumentar contra, e na faculdade de uma forma um pouco estranha, porque não foi o que os professores queriam, né? Eles queriam que eu saísse de lá pensando de uma certa forma, e eu saí pensando de uma forma completamente diferente. E no meu último ano da faculdade, ou talvez penúltimo, eu comecei o meu primeiro estágio, né, trabalhando com um family office em Santa Bárbara que investia em startups, né, que estava envolvido nesse mundo de venture capital. E foi lá que realmente eu encontrei muitas pessoas igual eu, porque os CEOs dessas startups, eles também questionam tudo sobre o mundo. Só por que tem que ser assim? Por que isso é desse É, jeito, ou por que isso é desse jeito? Ah, eu penso numa forma melhor para fazer, eu vou lá e vou fazer. E eles captam de pessoas que também falam, não, legal que você quer fazer isso, eu também concordo, eu vou te dar dinheiro, vou apostar e vamos tentar mudar esse aspecto do mundo. Mas é uma mudança do mundo totalmente diferente do que eu aprendi na escola. Né? Na sociologia você aprende que você como indivíduo, você não tem poder. A sociedade está contra você, você tem que, na verdade, o propósito da vida é se juntar-se a um grupo para tentar mudar a sociedade de alguma forma, e só mudando o mundo você vai estar feliz. E quando eu entendi. estava na sociologia no meu primeiro ano, que eu acreditava mais nesses pontos de vista, eu estava muito deprimido, muito ansioso, porque o mundo fica um lugar muito hostil. Você não acha que você consegue ter um impacto como você, como uma pessoa Como própria, indivíduo, sim. como um indivíduo. E quando eu comecei o meu estágio, comecei a argumentar contra os meus professores, foi isso que eu descobri, né? A individuação, da individuation que o Jung fala, né? É, Não sei se você puxa dele essa palavra. sim. E eu acabei. E você percebe que pessoas muito jovens, né? Você falou que eu empreendi muito jovem, mas essa questão de jovem também é muito subjetivo.
né? Porque eu conheço pessoas muito velhas que são uma criança e eu conheço pessoas muito jovens que poderiam dar volta nos melhores CEOs do mundo, né? Hoje em dia até é, o head de AI do Meta é um moleque de 20 e poucos anos de idade que é o bilionário mais jovem do mundo, né? Ele vendeu a Scale e agora está liderando o departamento inteiro. Ele é muito jovem, mas de uma certa forma ele tem uma sabedoria que ninguém lá tinha. Então é muito subjetivo essa ideia de quem é jovem ou quem não é jovem, né? E talvez também, né, crescendo numa empresa familiar, talvez poderia ter falado isso no início, eu sempre teve uma certa seriedade, né, no trabalho e interesse que eu não via com outras pessoas, talvez, não sei. Isso também me ajudou muito, né? Eu acho que é um ponto que vale a pena ressaltar. Mas, então, quando eu entrei nesse mundo de venture, eu me apaixonei. Eu falei, nossa, que legal, pessoas que não estão aceitando o mundo como ele é e estão fazendo algo para mudar, mas com o livre-arbítrio, com a capacidade deles, né? E eles podem falir, a maioria deles vão falir, mas, poxa, isso é muito legal. Eu falei, não, isso aqui, tipo, isso vai ser minha vida, eu quero trabalhar em venture, eu quero ter startup, tipo, é isso, eu me encontrei de uma certa forma. Eu lembro, eu tava teve um dia que eu tava, né, lá nesse primeiro estágio e eu tava no escritório, era tipo 10:30 da noite, e a minha ex, na época, me ligou. Ela falou, onde você tá? Eu falei, eu tô no escritório e tal. E ela, nossa, você ainda tá no escritório? Tipo, você não ficar chateado, não? Eu falo, não, eu tô amando estar aqui no escritório. Ela falou, que estranho, como você tá amando estar no escritório 10:30 da noite? Você, tipo, you're an intern, sabe? Tipo, vai embora. Eu falei, nossa, tipo, talvez eu sou estranho dessa forma mesmo, não sei, mas pra mim eu tava achando o máximo lá, que eu tava lá, né, tava aprendendo um monte de coisa, tava conversando com CEOs de startups muito interessantes, então eu acabei gostando, né, muito desse mundo. É, como você mencionou, eu sempre gostei muito de música, né, você mencionou arte, né, eu produzo todo domingo, né, eu faço música meio meu, não escape, mas uma coisa que me traz pro chão, vamos É dizer. um hobby, mas de certa forma até de forma com objetivos, né? Com profissional. E você recentemente está lançando um álbum também, né? Sim, é um hobby um pouco mais produtivo do que, Produtivo, por exemplo, na um época, passatempo. quando eu era criança eu jogava muito videogame, tudo bem que hoje você pode virar milionário jogando videogame, então você deveria ter deixado eu ficar lá jogando videogame, teria sido ótimo. Mas eu troquei o hobby por produção de música, e eu acabei saindo daquele family office em Santa Bárbara e indo para um fundo de música, né? Eu trabalhei numa empresa de gerenciamento de talento que tinha um fundo investindo em startups de mídia, entretenimento, gaming. Então, eu sempre fui meio que seguindo esse caminho é, de deixando o meu interesse me levar, que eu acredito muito nisso, né? A gente não controla os nossos interesses, os É. nossos interesses nos escolhem, né? A gente não tem controle sobre isso, então a gente tem uma certa obrigação de seguir aquilo, mas de uma forma inteligente, né? Também, eu acho que você pode seguir o seu coração, mas você também tem que aprender a pensar, a se analisar e ver se o que você está seguindo é algo que realmente vai trazer algo bom ou não para sua vida, né? É, então, é, enfim, foi assim que eu entrei na minha carreira, eu acho que o contexto tá aí. Quer fazer a pergunta de novo? Não, vamos seguir, porque assim, agora, o que vai acontecer? Você teve toda essa carreira que você falou, faculdade, questionamentos, foi trabalhar em venture capital, depois caiu num outro fundo que trabalhou com arte, entretenimento e também investimentos. E aí acho que ele leva a gente para essa pergunta que eu acho que é a área de nós vamos explorar da sua carreira, esse momento. Se você teve esse aha moment que a gente fala, o momento que você, é isso que eu quero fazer. E o que tomou você a decisão de você estava trabalhando dentro de um fundo de venture capital, de ir e empreender, né? Você liderou a Mesops como fundador e CEO por vários anos, né? Então, mas como é que foi esse ciclo, os maiores aprendizados que você leva e da onde veio esse aha moment de você falar, não, vou empreender? Então, eu tava gostando muito de trabalhar em fundo de venture. Eu acho que talvez é o trabalho mais interessante do mundo, porque
todo dia você está conversando com 6 empresas diferentes, que estão fazendo 6 coisas totalmente diferentes, que estão olhando para 10, 15 anos do futuro. Então, Sim. todo dia você está tendo que estudar um tema novo, virar... Você nunca vira um expert em nada, né? A gente gosta de falar que em venture você sabe um pouco de tudo, né? Você tem que conectar Sim. muito as coisas de um nível muito alto, você nunca consegue chegar no operacional. E os melhores empreendedores dos Estados Unidos, né? O mercado de venture é um mercado muito competitivo. E o nosso fundo, um dos general partners, era um cara que já tinha lançado muitas empresas e teve muito sucesso. E por isso que muitos fundadores queriam trabalhar com a gente, porque ele conseguia ajudar muito em tomadas de decisão muito complexas. Eu consegui ajudar ele na análise, eu consegui ajudar os fundadores com coisas mais pessoais, que eu sou uma pessoa que eles confiavam muito, eu passava muita segurança para eles, né? Ajudava com coisas mais simples, eu conseguia ajudar com análise, ou com uma perspectiva diferente, ou com coisas de mais o lado financeiro, mas a parte operacional, que era o mais difícil para eles, às vezes eu não tinha muito, né? Skills. Eu não tinha esse skills, know-how, né? Eu não tinha É. desenvolvido isso. Então eu sabia que, pô, para eu ser o melhor investidor, que eu sempre, não sei, tenho isso que eu sempre quero ser um dos melhores, eu ia ter que lançar minha própria empresa e também aprender essa parte. Interessante. Na pele, aprender na prática. Sim, na prática. E uma das coisas que, né, uma das razões que eu amei tanto esse mercado de venture é que finalmente eu me identifiquei com umas certas pessoas que falavam a mesma coisa que eu falava, né? Que é tipo, não, realmente a educação, ela não vale nada, né? A única educação que vale é você empreender. Que a gente fala que tudo que você aprende no business school, você acaba tendo que fazer o oposto quando você é o líder de uma startup, né? Interessante. Eu acho que um dos exemplos mais públicos tem a ver com o Uber e a Lyft. Não sei se você sabe desse exemplo, eles chamam dos Uber Wars. E os caras estavam no conselho da Uber e tal, eles conversam muito sobre isso, que eles falam, quando eles estavam crescendo, eles estavam competindo diretamente Uber contra Lyft. Sim. E eles estavam gastando muito dinheiro para aquisição de clientes e também de drivers. No business school, eles iriam ter falado, não, muda o modelo de negócio, ou não dá tanto incentivo, não deixa o seu... Não dá tanto incentivo para você ter uma margem negativa, senão a empresa vai quebrar. Né? Ou, por exemplo, não baixa o preço tanto para o consumidor, senão você também não vai conseguir faturar, você vai quebrar, sua margem está negativa. Sim. Mas a decisão que eles tomaram foi exatamente a oposta. Eles falaram, não, na verdade, essa startup, ela tem um network effect. Muitas empresas muitas startups com consumidor têm um network effect hoje em dia, que é o quê? O mais número de clientes que tem, o mais número de drivers que tem, o melhor que é o serviço. Porque tem mais drivers, o preço consegue baixar, porque o preço do Uber é relacionado à demanda e supply de drivers e clientes. Então eles falaram, quem ganhar essa briga vai ganhar todo o dinheiro lá na frente. Sim. Então eu não posso não dar o incentivo, porque se a Lyft ganhar, a gente perde. Então eles torraram bilhões e bilhões e bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de dólares dos investidores. Muitos investidores até acabaram perdendo dinheiro, porque os últimos rounds do Uber teve valuation de 60 bi, 80 bi, e com o lockup, quando você faz o IPO, você fica preso por um tempo, e eles acabaram, alguns fundos perderam dinheiro. Obviamente, os fundos do começo fizeram muito dinheiro, os empregados fizeram muito dinheiro, mas a lição foi a oposta. A lição foi, não, a gente não vai faturar, a gente vai estar com margem negativa, a gente vai perder dinheiro até no IPO. Então, muitas decisões que você acaba tendo que tomar no mercado competitivo de startup de venture é exatamente o oposto do que você aprende para fazer numa escola de business. E eu achei isso muito legal, sabe? Eu falei, não, finalmente, né, os caras que também acham que os seus professores estão errados, tal, e que gostam desse aspecto meu, então eu acabei gostando, né, desse rebel attitude, vamos dizer, que o mercado de venture tem. E é um mercado que eu acredito muito que é a única chance que a gente tem para ter um mundo global mais democrático, com oportunidade para as pessoas realmente terem prosperidade através das tecnologias. E você vê que essa talvez é a maior briga hoje em dia do mundo, é quem vai ter domínio sobre as tecnologias. Vai realmente ser algo descentralizado, algo aberto, que todo mundo no mundo tem acesso, ou vai ser um modelo mais parecido com a China, que na verdade é tudo controlado,
né, não pode ter acesso, o acesso é controlado, né? Eu até lembro quando fomos para Dubai, para aquela conferência de Family Office, não sei se você se tocou nisso, mas o maior assunto que eles trouxeram era sobre AI e cybersecurity. Sim. E eles estavam criando o argumento ali sobre ter tipo uma WHO, uma organização global para monitorar toda a informação na internet e ter controle sobre os AIs para eles controlarem. Eu, pessoalmente, vejo isso como um risco muito grande, porque se alguém tem controle sobre isso, já fica na critéria daquela pessoa. Eu prefiro muito mais um sistema aberto, né? Por isso que eu gosto muito de crypto, por isso que eu gosto muito de tecnologias descentralizadas. Coincidentemente, estamos aqui essa semana com a Blockchain Capital, né? O primeiro fundo de blockchain do mundo, fazendo... Essa rodada, né? Sim, a gente pode conversar sobre a Ocean Bridge também, que foi um projeto que eu montei esse ano para ajudar famílias empresárias a investirem nos melhores fundos de tecnologia dos Estados Unidos, porque eu acredito que as famílias também, elas não entendem o que está acontecendo às vezes e podem ter medo, né? Porque realmente o mundo está mudando de uma forma muito rápida, as tecnologias estão mudando as coisas de uma forma muito rápida, e é melhor todo mundo participar disso do que ver como uma ameaça. Quando você vê como uma ameaça, você tenta controlar, você tenta restringir, você tenta censurar, mas se você vê que, na verdade, isso é algo que está trazendo o mundo para um lugar melhor, e você também consegue participar disso, isso é uma história e algo, eu acho que muito mais positivo para o mundo do que a alternativa que muitos países estão indo para esse lado oposto do que eu acredito. Mas trazendo a questão da educação e connecting the dots aqui, que eu acho que tem a ver um pouco daquilo que você estudou, como você falou, a trajetória acaba sendo muitas vezes intuitiva, ou muitas vezes as escolhas, né? Você é escolhido, como você falou, dentro daquilo que você tem como propósito dentro de você. Eu acho que quando você está alinhado com você mesmo, esse processo que você bem colocou de individuação, as coisas vão acontecendo. Mas a sociologia, ela não te trouxe um pouco desse estudo de movimentos do que hoje está acontecendo com o mundo? Você não usa muito da base do que você estudou, até por, né, como autodidata, você falou que você leu muito, você questionou muito, mas você foi a fundo buscar respostas, e isso te trouxe também muitas referências para aquilo que você faz hoje, né? Então, a pergunta é se a sociologia me deu aquilo ou se eu, achando que a sociologia estava errada, me deu aquilo. Então, eu ainda gosto de acreditar que veio de mim. Tá. Né? Porque eu que estudei, eu que fui lá, eu que quis, eu que argumentei contra, mas sim, ela instigou isso, né? O fato que eu acho que talvez a coisa mais importante da faculdade é simplesmente que você tem 4 anos, que você não tem outra responsabilidade a não ser o que você quer fazer. Né? Então você tem tempo, né? O luxo do tempo, e você consegue usar esse tempo para o que você quiser. E eu diria que, né, o diferencial, não diferencial meu, mas eu, por exemplo, se eu me coloco dentro desse mundo de startup, de tecnologia, de venture, eu não sou um technologist, eu não sou engenheiro, né? I can't code, né? Eu não tenho essa base. O jeito que eu penso é diferente dessas pessoas. Eu não consigo competir com um cara desse dessa forma. O que eu penso, o que eu acredito muito é que tudo vem da cultura. Né? Tudo começa com a cultura. A cultura está aqui em cima. Em inglês, a frase seria everything is downstream from culture. Você imagina que a cultura e tudo vem depois, incluindo a tecnologia. Porque a tecnologia, ela é nada mais do que a aplicação de uma ideia. Você tem uma ideia, né? Você consegue criar ela de uma forma muito rápida, através de programming, e ela vira realidade e o mercado testa essa ideia ou não. Mas para você ter essa ideia e conseguir executar ela, você tem que viver dentro de uma cultura que também valoriza pessoas tendo essa ideia, que proporciona uma forma dessa pessoa trazer essa ideia para o mundo. E hoje em dia essa cultura está virando uma cultura global, mas antigamente ela não era global, era só existir em alguns países do mundo. Você vê que os Estados Unidos, ou tanto Israel, tem poucos países no mundo que são extremamente tecnológicos e a tecnologia, as ideias da tecnologia e da ciência estão ali para qualquer pessoa. Qualquer pessoa hoje consegue aprender acessar, consegue aprender o que eles quiserem, consegue montar o que eles quiserem, mas poucas pessoas e poucos países acabam montando coisas, porque não tem a cultura daquilo. A cultura é outra. Então eu acabo pensando de uma forma muito mais cultural, né? Primeiro,
que é o porquê disso, né? E daí, quando entra no technical da engenharia, eu já não sou tão useful, vamos dizer, né? Esse não é o meu papel, já entendi que esse não é o meu papel é outra parte. Né? Eu até... A única aula que foi muito boa em Santa Bárbara, e muito triste, aliás, porque o professor ele acabou morrendo poucos anos depois que eu me formei. Eu fui escrever uma carta para ele agradecendo para ele, né? Eu escrevi uma carta falando que ele foi o melhor professor, que me marcou muito a aula, que eu estava usando muito e tal. Eu recebi uma carta de volta da caretaker dele, que ele tinha desenvolvido, acho que ALS, ele chamava John Moore, um cara muito especial, muito legal. E ele criou foi a primeira aula da UCSB, talvez uma das últimas, porque ele não está mais lá, né? Que foi sobre como usar Big Data, Machine Learning, com sociologia, assim, migrando os dois. E a gente praticamente era o começo de Machine Learning, que hoje em dia está muito mais envolvido. Na época a gente estava usando Machine Learning e Big Data para analisar, tipo, centenas de milhares de tweets no Twitter, para tentar decifrar, tirar alguma informação e tal, mas eu acabei entendendo que depois da aula que eu tive com ele falou: Nelson, você foi o meu melhor aluno, você quer fazer aulas à parte só comigo? Eu falei: não, eu adoraria. E o que ele fez, ele pegou estudantes do programa como que chama? Eu era um undergraduate, daí tem os graduate degrees, que é PhD. Os PhDs de engenharia, eles conseguiam criar código, mas eles não sabiam, quando o código daí mostrava um texto, o que o texto estava falando. Então ele me trouxe para o time para fazer a análise qualitativa do que o código... A famosa interpretação de texto. Interpretação de texto, de fazer a análise qualitativa. E foi ali que eu fui entendendo que muitas vezes o cara que é muito bom de escrever código, ele não tem uma análise tão boa qualitativa, e essas duas pessoas precisam um do outro. Então eu me encaixei um pouco nesse mundo, mas, né, a gente vai falar, eu até hoje não montei nem trabalhei numa startup de tecnologia, né? Eu acabei entrando mais nesse mundo de marcas. Marcas, de cultura, de tendências, até já entrando nessa questão, voltando também na parte da sociologia, que você, na sua formação como major, não foi daí que veio a ideia, ou você trouxe a boa base dos dados de estudo de fundar a Mesobis, que é uma empresa que você olhou para o mercado latino-americano dentro da Califórnia? Não sei, de novo, eu acho que é uma narrativa que a gente escolhe contar ou não, né? Eu diria que foi algo por acaso mesmo, foi muito... random, porque eu tava numa empresa um fundo de mídia, entretenimento, música, fazendo investimentos em empresa como a Epic Games, né? E só que a empresa, o maior cliente da empresa no lado de música, gerenciamento de talento, é The Grateful Dead and Dead & Company, que é a maior, muitos brasileiros nem vão reconhecer esse nome, que é engraçado porque é a maior banda que já existiu na história dos Estados Unidos, já venderam mais ingressos que os Rolling Stones, são gigantes, mas nunca fizeram um tour fora dos Estados Unidos. É uma banda que eles nunca fizeram... não tem, tipo, marketing tradicional, de ads, esse tipo de coisa. Eles eram uma banda hippie dos anos 60, que eles viajavam pelos Estados Unidos inteiro e tocavam quase toda semana. Eles estavam tocando, they were always on tour, era piada. E as pessoas literalmente seguiam essa banda pelo país inteiro, saíam do emprego, né? Eles fizeram parte dessa contracultura, esse counterculture movement dos Estados Unidos, e virou tipo uma seita mesmo, uma cult. E de uma certa forma, você consegue pensar sobre eles como a maior marca de drogas na história dos Estados Unidos, porque muitas pessoas, né, no estacionamento das festas, as pessoas estavam trocando, né, você conseguia encontrar ácido, essas coisas, então eles viraram uma marca assim. Então, nessa época que eu estava na Activist, o mercado de cannabis tinha abrido pela primeira vez na Califórnia, estava bombando, e a gente começou a analisar de fazer uma marca com essa banda. Acabou não acontecendo, mas conversamos com todo mundo da indústria, acabamos conhecendo todo mundo da indústria. O co-manager dessa banda também teve uma experiência com o filho dele, que o filho dele estava com um problema de uma série de dores de cabeça, que ele não conseguia sair do sofá. Foram para todos os médicos, ninguém conseguia solucionar, e finalmente conseguiram tratar com cannabis, uma mistura de cannabis, THCV e CBD.
e ele também acordou nossa, esse mercado é muito importante, eu quero fazer parte disso. E ele também, sendo um deadhead quando ele era criança, amou também o fato que, pô, eu posso, tipo, trabalhar com cannabis e tal. Então acabamos virando meio que os cannabis experts desse mundo de mídia e entretenimento, e eles construíram um fundo, né, com os investidores do fundo sendo também famílias donas de record labels, artistas que eles gerenciavam, pessoas que tinham interesse nesse meio, mas que não tinham capacidade para analisar todas as marcas e startups que estavam sendo criadas naquela época. E o propósito do fundo, a tese era que muitas empresas de cannabis estavam muito focadas em supply chain, em cultivo, em produto e distribuição, mas pouquíssimas pessoas estavam criando o que a gente consideraria uma marca. Até hoje, poucas pessoas, eu acredito, entendem o que é de fato uma marca. E eu acabei, como eu era a única pessoa com experiência de venture na empresa, eu acabei entrando naquele fundo, eu fui o único empregado daquele fundo por 3 anos, e depois de um tempo percebemos que, pô, já olhamos 500 empresas, ninguém está montando uma marca para latinos, que, né, o mercado latino nos Estados Unidos é muito grande, é a população que mais cresce, né? que mais cresce, não em termos de porcentagem de crescimento hoje, porque já é muito grande, mas em termos do número de pessoas que está adicionando à população todo ano, a população latina é a que mais cresce. E você vê até em outras categorias, por exemplo, cerveja. A maior cerveja dos Estados Unidos hoje é Modelo, é mexicana. Já passou Bud Light, já passou Budweiser. Nossa, não sabia. Então, em toda vertical que você conseguiria olhar, de consumer tinha marcas, muitas marcas latinas muito grandes, mas em cannabis não tinha nenhuma. Então eu decidi sair do fundo, falei, tá aqui uma ótima ideia, o fundo também é boa ideia, eles me deram o capital inicial, eles investiram em mim, e depois acabamos captando de outros fundos muito maiores para lançar a Messibs. Então, pode ser que, né, a sociologia e o jeito que eu olhava do mundo e tal, mas foi uma oportunidade que veio e, de uma certa forma, foi random ou foi uma mistura de Maktub. Eu acho que a gente pode escolher o que a gente quer falar, sabe? E quais foram os maiores aprendizados da Mesubis, os maiores desafios, e como você agora fundou a 203, como é que foi esse ciclo de início e agora encerramento desse mercado que você falou? Foi uma das principais marcas de gummies de cannabis recreativo nos Estados Unidos e agora partindo para 203. A Messibs foi um aprendizado muito grande, né? Porque eu tinha muitas ideias de como deveria ser, né? Tanto que eu era um investidor e tinha trabalhado com tantas marcas e tal, e quando você entra no mercado, você percebe que não é bem aquilo, né? O mercado is the ultimate truth, de uma certa forma, ele que decide quem ganha ou perde, Verdade. E a única coisa que você consegue fazer como um fundador é tentar descobrir aquela verdade também, né? Criar mecanismos dentro da empresa para descobrir aquela verdade. Mas isso demora, porque no começo você acha que você está certo, tem um certo... eu acho que o fundador tem um certo ego também de querer provar, né? Eu tinha muito isso no começo, eu não tenho muito isso mais, eu consegui trabalhar isso, que eu queria provar que não, eu tô certo e eu vou fazer isso e eu vou disruptar tudo e tal, e tem muita essa coisa. Então no começo você não quer estar errado, né? E daí você percebe que não, você está errado, você está muito errado, você está errado em quase tudo. Né? E você tem que adaptar e ver no que você está errado, no que você não está errado. Então a Messibs foi muito legal por essa perspectiva. É uma marca muito legal, ela ainda está viva hoje, mas estamos provavelmente fechando ela. Tem alguns interesses de talvez comprar ela para manter ela, mas sem nenhum exit assim, só para manter ela no mercado mesmo, porque tem muitos consumidores que amam a marca. Mas é um mercado muito difícil. A maior parte das empresas desse mercado não sobreviveram, né? Quebraram, até as grandes, né? Quando a gente entrou no mercado, uma das coisas que a gente falou, a gente vai conseguir, porque vindo do fundo, eu já conheço o maior distribuidor, já conheço a maior empresa de delivery, já conheço os maiores retailers, né? As dispensaries, onde você tem que vender cannabis porque é regulamentado. E todas quebraram, as três. A maior distribuidora, a maior delivery, maior retailer, todos quebraram. E porque é um mercado que o imposto é muito alto, o custo é muito alto, a margem é negativa.
que no começo os VCs estavam apostando, era tudo bem ter uma margem negativa porque as empresas estavam crescendo muito rápidas, e a gente estava esperando que ia ter uma mudança na regulamentação, porque o Biden, quando ele concorreu como presidente, ele falou que ele ia legalizar, ele não legalizou, na verdade, depois que eu fui estudar mais a carreira dele, a única lei de fato racista dos Estados Unidos, em termos de leis que existem, é a diferença de sentença para uma pessoa que é pega com cocaína versus crack. Que é a mesma droga, só que um é uma forma mais cheap. Agressiva. Então, as pessoas que consomem normalmente são minorias na rua. E a diferença de sentenças, se você pega com um versus outra, é 100 vezes mais. Uau. Essa é a única lei totalmente racista dos Estados Unidos e quem escreveu ela foi o Biden. Então, fomos aprendendo que ele sempre foi muito contra a legalização, ele só usou isso para ser eleito. Então, tudo que a gente estava achando e apostando como um fundo e como uma indústria não aconteceu, por isso que todas as marcas começaram a quebrar. E no meio disso, eu comecei a ver, tipo, como que eu consigo me mexer? Como que eu consigo fazer algo diferente? Porque não estamos crescendo da maneira que a gente precisa, né? Não estamos faturando dinheiro. Toda vez que eu vendo um pacote de gominha, eu perco dinheiro. E os VCs estavam parando de dar dinheiro para as empresas porque cresceram e quebraram, não cresceram e venderam, né? A ideia é investe, cresce, margem negativa, mas lá na frente vende e tem um exit. Mas sem o exit, para que você vai ficar investindo para uma empresa crescer só para quebrar? Então, não tinha mais capital no mercado, né? Mudou totalmente. E eu comecei a pensar, nossa, o que eu faço diferente? E eu comecei a conversar com o meu irmão. O meu irmão, ele é um powerlifter, eu não sei essa palavra em português. Levantador de peso. Levantador de peso, ele compete, né? Powerlifting é um esporte que é o supino, agachamento e terra. Certo. E a combinação desses três é o total, né? Então você consegue competir como o squat, o maior supino, o maior agachamento, maior terra, ou no total. E o Johnny, meu irmão, ele também é um black sheep da família, vamos dizer. Ele é totalmente vivendo uma vida própria, né? Ele não aceita as coisas como elas são, ele vai na dele, ele é esse tipo de pessoa. E ele decidiu virar um profissional disso. Ele também saiu da faculdade, ele não terminou a faculdade para fazer isso full time. E eu estava conversando com ele porque muitos dos atletas desse meio, eles usavam cannabis, porque eles tomam muito estímulo durante o dia, pré-treino. Eles precisam comer muito e eles têm dificuldade para dormir por causa do pré-treino. E dor também, provavelmente, né? Muita dor. Então eu falo, Johnny, vou fazer uma colaboração, vou fazer uma gominha especialmente pro seu nicho, que tira dor, que ajuda a comer, que ajuda a dormir e tal. Ele falou, não, legal. Eu falei, se você tem outras ideias para produtos, eu agora já entendi o supply chain de CPG. Se for gominha ou outras coisas, se for possível fazer, eu consigo fazer e consigo fazer muito bem. E eu sei que eu conheço as melhores flavor houses para ter o melhor sabor, né? A gente consegue fazer um produto muito legal. E ele falou, na verdade, eu tenho muitas ideias de produtos, eu tô pensando nisso há muito tempo, né? Engraçado, porque eu nunca tinha conversado com ele sobre nada disso. E foi dali que nasceu a ideia da 203, que a gente vai lançar no final desse ano. Começou... Eu não sei quanto que eu posso falar, porque o produto que a gente está desenvolvendo, ele é o primeiro... Ele é o primeiro a usar a combinar esses ingredientes, mas o básico é que, através do meu irmão, estamos assinando os 10 maiores powerlifters dos Estados Unidos. Que bacana. Porque ele é amigo de todos eles, ele tem sponsorship hoje da Gymshark e outras empresas muito legais, e a gente está desenvolvendo um produto específico para aquele nicho, né? Começando com o produto de hidratação, que é electrolytes, né? Sódio, potássio, magnésio. A gente está introduzindo mais um ingrediente, que na verdade fomos inspirados pelo Johnny e esses atletas que eles combinam esses ingredientes na academia hoje para competir, mas não existe um produto que já contém todos eles juntos. E quando eu fui estudar esse mercado, eu fui ver que até os romanos e os gregos, 2000 anos atrás, já estavam usando essa combinação de ingredientes de uma forma natural também, antes de combate, porque eles já entendiam também que ajudava... Os gladiadores. Que interessante. Que ajudava a você ter mais endurance,
né, que é o que a gente está tentando... Performance e mais tempo de resistência. Exato. Não era exatamente a mesma fórmula, com as mesmas doses, porque eles estavam usando vinagre ao invés de a quantidade correta de sódio, potássio e magnésio, que a gente entende hoje à base da ciência. Mas é o mesmo conceito e ao longo do tempo foram criados, daí entrou o Gatorade, que é um lixo, que é só açúcar e pouquíssimos electrolytes. E daí, hoje tem marcas muito grandes que tem muitos electrolytes e não tem açúcar, e a gente está introduzindo de novo uma forma de açúcar natural, que é o que os gladiadores antigamente usavam e que os maiores atletas do mundo usam, mas em um único produto. Então, foi meio que, de novo, por acaso, diria que a palavra em inglês é serendipity, né? Foi... Serenidade? Não. Serendipity. Serendipity, que é tipo, vamos dizer que é o lado não espiritual de Maktub. Maktub diria que foi escrito, Serendipity diria que foi um acaso muito bom, assim. Eu falo que o universo conspira. Exato, né? Uma sincronicidade, assim, do universo e eu acabei levando essa ideia para os investidores da Messobis e decidimos que era uma ideia muito maior do que a Messobis. Então eu converti todos os meus investidores da Messobis para a empresa nova e estamos fechando a Messobis e indo para essa nova empresa. É uma transformação. Sim. Então ela pode ser pensada como uma empresa totalmente nova ou também como um pivot da Messobis, né? Que a gente fala muito de pivots nesse mundo de startup. Habilidade de mudar de ideia. E foi engraçado, esse é um ponto interessante, porque eu tava com um puta estresse de falar com os meus investidores, de nossa, eu acho que eu vou ter que fechar a Messobis e tal. E muitos deles, quando eu liguei, eu achei que eles iam falar, nossa, tipo, desculpa, que saco, sabe? Eles falaram, nossa, congratulations, que legal. Eu ia te falar para falar um pouco disso, como é que essa questão do failure, né? Da cultura de tentar, fracassar, implementar, no mundo de startups, que é muito diferente do corporate, né? Os meus maiores investidores falaram congratulations. Porque a gente está aqui todo dia batendo cabeça com esses empreendedores que não querem mudar de ideia, que estão aqui nesse cannabis de mercado de cannabis que não está funcionando, e você é o único que conseguiu mudar de ideia e sair completamente do mercado. Ele falou, é muito difícil alguém fazer isso, e eles falaram que é isso que te torna um grande fundador e CEO. Não que eu sou um grande fundador e CEO, mas eles também querem ter um relacionamento bom comigo, então precisam inflar meu ego um pouquinho também. Então falaram isso, mas falaram que a minha habilidade de encontrar a verdade, mudar, ver que, não, isso estava errado, a tese aqui está errada, na verdade é aqui, e tomar essa decisão mais racional, não à base de emoções, de, puta, mas eu já coloquei tanto esforço, já tentei... Continuar, Não, se aquilo não vai dar certo, por que você está gastando o seu tempo com isso? Eu até escrevi... que eu estou lançando uma newsletter, coincidentemente, essa semana. Foi engraçado que estamos gravando isso. Agora eu já vou ter lançado a newsletter, né? Porque esse podcast vai sair daqui a alguns meses. Eu estava escrevendo que eu tenho muito orgulho, uma das coisas que os investidores ficaram muito felizes comigo é que a gente não torrou o dinheiro deles de uma forma muito rápida, sempre fomos muito diligentes. Mas, por outro lado, meu único arrependimento é que eu não fali mais rápido. Porque às vezes a melhor coisa, se uma ideia não vai funcionar, você pode ficar 10 anos com aquela ideia, ela não vai funcionar. Sabe? Você tem que entender, vai funcionar ou não vai funcionar. Se não vai, deixa falir mesmo, cria outra. Porque na outra, você também tem que pensar que o modelo de negócio de venture é muito diferente de modelos tradicionais. Corporativos, a gente fala de um power law, né? O Pareto Principle, que é o seguinte: 10% das empresas do portfólio vão atribuir 90% do valor do portfólio. Então, um fundo, você conseguir só sobreviver ali por anos, eles não estão interessados nisso. Para você sobreviver ou quebrar é praticamente a mesma coisa. Eles precisam que você vira a ideia. Então, se você tem uma coisa que não está funcionando, é muito melhor você matar aquilo para ter uma chance, pode ser uma chance pequena, mas pelo menos uma chance de ter aquele negócio grande. Então, para os fundos que investiram na Messobis, eles amaram esse pivot, que eles falaram, finalmente tem uma chance dessa empresa agora virar algo que pode retornar um fundo. Né? E com a Messobis, a gente não estava enxergando esse caminho. Então, a marca nova, 203, ela fala de futuro, inovação, como você está... Mas o que mais te emociona de estar construindo e algo que pode transformar o mercado?
Eu acho, na verdade, é interessante a 203 porque ela, de uma certa forma, é o oposto da Massibs. A Massibs, eu lancei, e ela, pra mim, foi algo muito emocional. Eu tinha... Eu tava também passando, se você for analisar muito a Massibs e muito a fundo, você poderia dizer que ela sendo uma marca que estava tentando trazer raízes latinas para o mercado dos Estados Unidos e mostrar o que é a cultura latina e criar uma aceitação sobre cannabis na América Latina era algo muito pessoal para mim, porque eu também era Sim, um sim. imigrante latino nos Estados Unidos tentando se encontrar, entender o que é ser um imigrante latino nos Estados Unidos e tem racismo e essas coisas, e o que é isso e tal. E eu joguei tudo aquilo na marca, então foi algo muito personal. E às vezes esse personal ele consegue até ele cria uma ilusão, né? Você fica muito Preso nisso. preso daquilo. A 203 é o oposto. Eu não sou um powerlifter, o meu É, irmão é. é. O que a gente tem que é diferente? A gente tem uma comunidade que já existe através do meu irmão e esses atletas que a Massibs não tinha, que era o mais difícil com a Massibs. Então, ela tem uma base de potenciais clientes se a gente fizer algo que realmente é muito bom e tem valor para eles, né? Que tem o que a gente chamaria de product market fit, que a gente acredita que tem muito, né? Que é algo muito legal. E dá para criar uma marca que a gente acha que também é muito legal, né? Então, a gente não vimos ainda no nicho de powerlifting nos Estados Unidos uma marca no nível de uma Nike, em termos de conteúdo, de storytelling, de narrativa, e a gente quer trazer isso para dentro desse meio, Dessa comunidade. É. dessa comunidade. E eu vejo isso como algo muito legal, muito interessante. Estou aprendendo muito sobre a história, né, desses suplementos, de suplementação e desse esporte também. Né, uma coisa interessante sobre powerlifting é que até hoje não está nas Olimpíadas. O que está nas Olimpíadas são umas coisas muito mais que tem a ver com técnica e não tem a ver com força. Engraçado pensar sobre isso. A gente já mede speed, né, corrida, Sim. speed and water, natação, mas a gente não mede força, força bruta. Por que não? É a coisa mais simples do mundo, a coisa mais relacionável para alguém que vai para academia, a terra, supino e Verdade. agachamento, a gente não mede, não tem competições para isso nas Olimpíadas. Ainda é um esporte muito pequeno. Então eu acho legal conseguir. É um esporte que ainda os atletas ganham muito pouco, né? Eles não têm participação em nenhuma das marcas. Nós somos a primeira marca que criamos uma parte da nossa empresa que dá participação de volta aos atletas quando eles vendem o nosso produto. Então a gente quer realmente tipo, ajudar esse esporte a crescer, a dar uma oportunidade para esses atletas serem sócios da marca, ser uma marca tipo para a comunidade. Então eu consigo não fazer as partes que eu não gostava, que é tipo ser a cara da marca, que meu irmão ele já é um influenciador, Sim. ele já posta todo dia, ele gosta de estar na frente da câmera. Eu não gosto, eu prefiro estar fazendo o lado de business. E eu consigo trazer algo que esses atletas antes talvez não tinham, que é tipo relacionamentos com fundos, capital, estruturação de empresa para eles terem uma oportunidade mais legal de De, serem sócios da empresa, de empreenderem também, né? de empreenderem também, então eu vejo como uma oportunidade totalmente diferente da Massibs. É mais tipo, tá aqui uma ideia muito legal e eu vou fazer as coisas que eu sou bom e outras pessoas vão fazer as partes que eles são bons e eu não tenho uma certa, tipo, não é uma coisa que eu vou conseguir olhar com um pouco mais, não é seco, mas é um pouco mais Neutro. É, neutro, exato. é. Não, acho muito bacana aí. Parabéns pela iniciativa e desejando sucesso. Mas vamos entrar nessa parte agora de jovem ser CEO da quarta geração, senão a gente vai estourar o nosso tempo aqui, né? Mas como que você lida com as expectativas hoje de ser um jovem CEO da quarta geração de uma família empresária? Isso te pressiona ou isso te inspira? Então, eu acho que isso até conecta com o começo do podcast, né? Eu acho que é uma narrativa que a gente escolhe ou não, né? Para abraçar isso ou não. Eu, honestamente, não penso muito dessa forma, porque eu ainda tô. Como que eu digo? Eu ainda tô muito no meu processo como um indivíduo mesmo de carreira, de se encontrar, né? E então eu acho que você também coloca uma pressão a mais, eu acho que ela não é necessária. Talvez para outras pessoas ela é necessária, mas eu já tenho esse drive, esse
né, eu quero ter sucesso, isso já está dentro de mim, eu não preciso me colocar como um membro de uma família que teve sucesso para isso. Agora, eu acho que Sim. necessariamente vindo de uma família que, né, que teve sucesso, ou até acostumado com uma certa maneira de viver, ou quando você viaja, você fica em certos hotéis, você quer ter aquilo e você quer proporcionar tudo aquilo para os seus futuros filhos também. Sim. Então isso cria uma certa pressão, sim, querendo ou não, porque você não quer falar, pô, eu tive oportunidades e eu não vou dar isso para os meus futuros filhos, né? Isso é uma coisa que você pensa, não, isso não pode ser, né? Então eu preciso atingir isso. Então eu acho que é um drive até maior que te dá, porque você fala, não, eu tenho uma razão, né? Até antes de eu casar, eu tava um pouco mais relax com essas coisas, porque você não tem, você fala, eu tô sozinho, Tem tipo, tanto senso de urgência. não tem urgência. Eu posso falir 2 vezes, 3 vezes. Uma hora eu vou ter sucesso, porque eu acredito em mim, mas não tem muita urgência. Quando você coloca essa questão de família, tem uma certa urgência, você leva as coisas mais a sérias, né? Então eu acho que é bom, assim, mas eu acho que vem muito também da educação, voltando para a primeira pergunta que é legal, dos meus pais, de você, né? Que vocês nunca me deram tudo, sabe? Tipo, eu tenho muitos amigos que vêm de famílias bem-sucedidas que não fazem nada. Esse é Porque, um grande problema hoje da formação de jovens, né, empresários, que a gente quer dar o melhor, mas muitas vezes exagera e a pessoa perde, eu acho que o senso de motivação, né? Porque já tem tudo, né? Como que você vai motivar? A gente falou muito disso aqui nesse canal. Como que você vai motivar alguém a ir trabalhar numa empresa para ganhar um salário que ele gasta numa noite, numa boate? exato, é muito Né? difícil. E até nos meus primeiros anos, um privilégio que eu tive, né? Vocês sempre me ajudaram. Within reason, né? Tipo, você Sim. precisa de um pouco de ajuda aqui, tudo bem. Você precisa de ajuda para pagar o negócio da sua saúde, tudo bem. Da educação, eu consegui me formar sem dívida. Isso já é um privilégio gigante hoje no Para mundo. jovens que a maioria sai endividado, né? Saem endividados, porque isso é Esse é outro capítulo, né, outro de falar. capítulo, de o preço da educação nos Estados Unidos e como tá ruim o governo e tal, mas outro capítulo. Mas eu tive esse privilégio de, no começo da minha carreira, poder escolher não ganhar dinheiro e ganhar sabedoria, né? Sempre eu acho que na sua carreira você tem que optar por pelo menos um dos, sabedoria ou dinheiro. Se você não tá Verdade. ganhando nenhum dos dois, você devia mudar. E no começo da carreira, a melhor coisa é ter a sabedoria, porque a sabedoria é a verdadeira riqueza que lá na É, frente, se você sabe gerar dinheiro, isso vale mais do que simplesmente ter dinheiro. é a base, né? Então, os meus primeiros, até hoje, eu nunca ganhei mais de $100 mil no ano. Tipo, isso talvez é ridículo, né, para muitas pessoas falar, pô, o cara, empresário, CEO, como que nem ganhei isso? Mas essa é a jornada do empresário. Você não ganha, né, cash, você ganha participação, com um sonho de um dia vender sua empresa. É. E a gente fala do J-Curve. O mesmo J-Curve, né, que é aquele processo longo que uma startup percorre, que fica aqui, daí boom, o fundador tem a mesma jornada. É uma jornada muito mais longa, muito mais difícil, onde você ganha nada por muito tempo, por uma possível esperança de ganhar muito lá na frente. E eu sempre optei por isso. Né, na Activist, eu até, né, quando eu entrei, eu virei assistente do fundador também, eu pegava café para ele, mandava correio para ele, falava, não, tudo bem, eu tô fazendo essas coisas, não tô nem aí, porque eu tô aqui no lugar Perto do certo, cara, na hora certa, fazendo tudo que eu sei que eu preciso estar fazendo para conseguir chegar onde eu quero chegar, né? E eu continuo apostando da mesma forma, mas com mais urgência hoje, porque eu quero ter família e essas coisas, então o timeline tá encurtando um pouco. Mas que aprendizados do universo das startups, né, entrando nesse tema que você falou, você acredita que pode enriquecer a governança de empresas familiares? Eu acho que o mundo de startups, ele te... Bem, várias coisas, né? O mundo está mudando de uma forma muito rápida e muitas empresas tradicionais não vão conseguir fazer Sim. parte se eles não também abraçarem a tecnologia, porque vai entrar alguém e vai competir com eles. Hoje em dia, aliás, por causa de AI, muitos fundos de venture estão abrindo um fundo novo que é um venture buyout. Eles estão comprando empresas tradicionais para totalmente mudar elas, trazer tecnologias de AI para dentro da empresa e revender. Porque eles acreditam que quase toda empresa tradicional vai ser disruptada pelas tecnologias novas e os fundos em si
vendo que muitas empresas tradicionais não conseguem ou não querem fazer, eles mesmos vão comprar, fazer e revender porque eles entendem a oportunidade que tem aqui pela frente. Então, eu acho que se você é uma empresa tradicional, você tem que se atualizar porque o mundo está mudando de uma forma muito rápida. Na sua visão, né, qual que é o papel da geração de vocês, as novas gerações, em manter vivo o equilíbrio entre tradição e inovação dentro de uma empresa familiar ou de uma família empresária? Eu acho que depende do que a empresa é, né? Eu acho que, né, muitas famílias acreditam muito em legado, se fala muito disso, mas no fundo a empresa ela tem que beneficiar os donos da empresa. Pode ser a família, pode ser os shareholders, pode ser, né, esse mercado de venture também é uma inovação. Talvez a maior inovação deles é de dar participação para todos os empregados, por isso que é um modelo que funciona muito bem. Né? No Brasil não tem o mercado de venture, mas fora disso, no mercado mais tradicional, as pessoas não gostam de dar participação do negócio para os outros, porque não, eu quero ter o controle de tudo. Em venture a gente entende, o mundo hoje é muito competitivo, você tem que dar participação para todo mundo para motivar o cara a trabalhar muito mais que ele trabalharia por um mero salário. Né? Então isso é uma mudança também que talvez as empresas familiares conseguem entender a motivação por participação e não só o salário. Mas eu acho que as gerações mais novas, né, a gente pode fazer vários papéis dependendo de como a empresa familiar é, se tem family office, se é na parte de investimentos ou se é realmente de empreender para fazer novos negócios, mas, né, na minha visão é não ficar preso naquilo que a família fez no passado, porque a chance de você também ter o mesmo interesse que outra pessoa teve antes de você e ser a melhor pessoa no mundo para fazer aquilo é praticamente impossível, né? Eu não sou você, você não é seu pai, então é muito difícil eu nascer e falar, nossa, eu quero ser o melhor usineiro. Tipo, eu nunca gostaria de ser um usineiro, né? Isso nunca passou pela minha cabeça. Então seria muito estranho colocar eu para tocar uma usina, né? Sendo que não foi o meu interesse, não é o meu background, quando deve existir uma pessoa no mundo que quer ser um dos melhores usineiros. Pô, não seria melhor contratar esse cara para trabalhar, né, na empresa? Se o ponto for de continuar aquilo, se a análise for, não, esse business vai render por mais, sei lá quantos anos e vale a pena fazer ou não vale a pena fazer, mas eu acho que sempre tem que pensar de uma forma mais racional e analítica para beneficiar a família e não para ficar segurando algo, né, do passado que talvez não faça mais sentido. Não, muito importante aliar a questão não só da capacitação, como você falou, mas da vocação e o querer, né? Eu não quero ir trabalhar lá, então é difícil você forçar e você gerar essa continuidade se você não tem a vontade, o querer, né? Eu sempre falo muito aqui, a gente tem que aliar a capacitação, a vocação e o querer de estar lá. Mas você falou bastante em legado também, né? Qual o legado que você quer deixar, não só para os negócios, mas também para a nossa família? Nossa, sempre com as perguntas super difíceis, complicadas, com narrativas muito grandes. Olha, eu acho que no fundo, né, primeiramente, antes de pensar em legado, a gente precisa estar bem, né? Tá. Esses últimos anos eu mudei muito como uma pessoa, a Messubs também, portanto que foi muito difícil, que eu tive que mandar embora meu sócio, tive um monte de problema. Eu acabei crescendo muito como um indivíduo, né? Eu casei, eu mudei muito em termos da minha, né, meu estado emocional, o que me motivava no mundo, né? Eu acho que isso é o primeiro passo e eu ainda tô nesse processo. Então, pensar em legado, eu acho que vem depois, né? Eu acho que a vida tem fases, né? Eu agora estou na fase de carreira e família. Depois dessa fase que eu tenho sucesso de carreira, eu acho que eu consigo pensar em legado, mas como eu nem sei se a 203 vai ser o negócio, ou se eu vou montar algo depois, ou sei lá o quê, ou se meu legado vai ser relacionado à minha família, ao meu negócio, é muito difícil responder isso hoje como um jovem de 29 anos de idade. E o que significa para você ser da quarta geração de uma família empresária? Então, de novo, eu acho que é legal, né? Eu acho que me trouxe muita bagagem que talvez outras pessoas que não crescem numa família que pensa tanto em negócio têm. Sim. Né? Então eu sempre tive uma certa seriedade no
no negócio, né? Quando eu conversava com os fundadores, eu conversava de igual para igual, eles achavam isso legal, né? Eu consegui crescer muito na empresa por causa disso. Por um lado, eu nunca conseguiria trabalhar numa empresa mega corporativa, porque eu converso com todo mundo de igual para igual, eu não vejo tipo, você é meu chefe, então eu preciso te Hierarquizar e tal. então, e certas pessoas que têm um ego muito frágil também não conseguem trabalhar comigo. Porque falam, como que você questionou isso? Eu falo, não, você está errado. Você é minha chefe, então você está certa? Não é assim. Então, eu também não consigo... Ter o espaço, ter a voz, né? Sim. Você está dizendo. Exato. E eu acho que quando você vem de uma família, né, empresária, você aprende a lidar com as pessoas, você já pensa em business, né? O clubinho que você falou já era um business, então você já vem com talvez um track record, uma perspectiva de vida diferente, dependendo da família e os valores e o ensino daquela família. Porque, como comentamos, eu acho que a minha geração, talvez a maior parte de pessoas que nascem em famílias com muito dinheiro não conseguem se encontrar na vida. Eles têm muita dificuldade em serem felizes, em começarem algo, porque eles ficam meio que num mundo um pouco mais nihilista, é a palavra em português? Nihilist. Sem... A gente usa muito aqui, eu falo de preso na gaiola de ouro. Exato. Então, queria te pedir essa mensagem, né, que você poderia deixar com todo esse aprendizado, apesar de jovem ainda, como você falou, tem muita lenha para queimar, mas que mensagem que você poderia deixar para outros jovens herdeiros e empreendedores que buscam construir sua própria história? Só vai. Just keep going. Just keep going, não desiste, é difícil mesmo, é muito improvável que você vai ter sucesso no primeiro negócio que você fizer, mas eu acho que depois que você faz o primeiro, você já vai se encontrar de uma certa forma, mas o importante é fazer e pode falir, né? O Brasil, às vezes, não tem muito essa cultura, gosta de falar, nossa, o cara faliu e tal, mas esquece isso, né? Pode falir, é bom, fale rápido e aprende o máximo que você consegue, que se você acredita em si mesmo, que você precisa, né, ter esse otimismo de acreditar em si mesmo, você vai conseguir. O Brasil também não tem as leis mais fáceis nesse sentido de quando você lá nos Estados Unidos, você simplesmente entra lá para o Chapter 11, que eles falam, né, fecha a porta, monta, não tem tantas ações trabalhistas ou consequências fiscais, né, para a pessoa, com bloqueios de conta, você fica com o seu patrimônio muitas vezes bloqueado. Realmente lá, eu acho que a cultura, né, do empreendedorismo ela é muito marcante, né? Para a gente fechando aqui, uma conversa muito boa, mas já passamos de 1 hora. Eu queria poder ficar aqui o dia todo, porque com muito orgulho de eu estar batendo esse papo, mas para a gente ir fechar, né, com muita emoção, para você, né, qual é a emoção que você leva dessa nossa conversa e aprendizado, ensinamento de pai para filho? Achei muito legal a conversa, porque eu acho que às vezes a gente não tem exatamente essa conversa que a gente acabou de ter, né? Eu acho que conseguimos explorar uns tópicos novos também, né? Eu acho que foi bem legal. De uma conversa também de igual para igual, engraçado, e Sim. também de pai e filho. Foi muito boa. Eu saio daqui hoje com um enorme aprendizado, que eu acho que não é de... Aqui eu vou até me corrigir, não é de pai para filho, mas de filho para pai, porque a gente sempre fala nessa questão da tradição das empresas familiares, né? E tentar quebrar aqui aquela frase de pai rico, filho nobre, neto pobre. E hoje aqui eu tive muitos insights e você trouxe muita sabedoria de estar se expondo, estar se abrindo, da forma como você aprendeu, da forma como essa jornada sua tem sido benéfica, tem sido importante. E orgulho também de eu ter conseguido, como pai, ter te proporcionado, mas ter te deixado caminhar com as próprias pernas, né? Muitas vezes eu me pego, muitas vezes me questionando também, segurando ali, porque a gente quer tentar ajudar, e eu percebo que muitas vezes a gente deixou você passar por mais dificuldade, como eu vejo de outros exemplos de filhos de amigos meus que têm realmente mais condições, e aí a gente vê as consequências, como você mesmo colocou, de muitas vezes a gente fala da falta de musculatura, né?
que a pessoa fica de enfrentar o mundo como ele é, né? O mundo não é, né? O mundo empresarial não é fácil, ele é muitas vezes hostil, e você poder enfrentar isso de peito aberto, com coragem, que eu acho que o que mais, a palavra que a gente poderia resumir aqui essa conversa é coragem, né? Você foi muito corajoso, tem sido muito corajoso de montar os seus negócios e continuar, né, nessa jornada de empreendedor, que não é fácil. Eu sei que quando eu comecei a trabalhar também não foi fácil. Eu tive meus desafios também, as dificuldades, um enorme aprendizado no início da carreira. Poderia ter largado o osso mais cedo, de ter insistido em negócio que não era para dar certo. Tinha dado certo, mas tinha que ter saído na hora certa. A gente às vezes segura por ego, né, por questão de querer ter sucesso, e aí vem o fracasso junto, né? Mas foi uma honra aqui, com um aprendizado, pai, e muito orgulho de ter você. E se você quiser deixar uma mensagem para o público, para a gente fechar, a gente encerra nosso bate-papo aqui no Family Business Voice. Eu não sei o que falar para o público, but the honor was all mine. Eu amei. Muito obrigado por me ter nesse podcast, me colocar igual um guest, né, seu, que você traz pessoas muito interessantes, então realmente eu me sinto muito honrado de estar aqui, e de poder também pela primeira vez, né, me expressar dessa forma. Eu achei bem legal, né, eu nunca tinha feito um podcast. You're a natural nisso, muito legal que você encontrou isso. Eu acho que vai ter muito sucesso para o Family Business Voice. Obrigado, filhão. Te amo muito, viu? Love you. Prazer ter você aqui. Uma honra. Obrigado pela audiência. Para você que não nos acompanha, siga os nossos canais, tanto no Spotify, também no canal do YouTube e nas nossas mídias do Instagram, Family Business Voice. Até o próximo episódio. Foi uma enorme honra ter aqui o meu filho nesse episódio do Family Business Voice. Até a nossa próxima conversa e um abraço a todos.